desdobramentos que nós temos tendo desde o final de semana. Isso porque nós tivemos a confirmação, né, no relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de uma piora, por exemplo, de 1 ponto percentual na qualidade das lavouras do milho. Foi apresentado na segunda-feira, no final da tarde, e a estabilidade em relação à soja, mas com uma expectativa climática ruim para as áreas de produção. Então, essa é uma questão ali que traz ali alguns desdobramentos, ali algumas expectativas distintas. Aqui no Brasil, por questões internas, por questões de política, da economia, os dados no país, o dólar vai voltando a operar com altas bastante relevantes. Estes fatores, mais o prêmio no porto e todos os cenários também, até da política nos Estados Unidos, fazem com que soja tenha uma precificação mais interessante aqui no Brasil e altas que a gente acompanhou na segunda e na terça-feira na Bolsa de Chicago. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Marcos Araújo, que participa conosco desta edição do programa. Marcos, tem vários fatores aí que acabam influenciando de alguma maneira o preço da soja aqui no Brasil. Quais seriam os aspectos que você destaca para o que a gente está vendo hoje no mercado e que até eu quero também estender essa pergunta? Mais um bom momento para quem tem soja negociá-la? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos. Podemos dividir, então, essa resposta em relação à safra soja disponível e à safra futuro 2024-2025. Principalmente, vamos focar nesse momento, portanto, na safra de soja 24-25, que é a maior atenção do sojicultor nesse momento. Nós temos para março a 5,79, um dólar futuro a 5,83, numa condição sem a menor influência da política fiscal. Nós temos bons dados econômicos do Brasil para que esse dólar, e o que fica muito preocupante para a safra de soja 24 e 25. Os preços futuros da soja para março, base e porto de Paraná, gira ao redor de R$ 138 e ano R$ 140. O produtor deve olhar. Nós tivemos uma redução muito significativa no custo de produção 24 e 25, deixando de lado esse risco climático, né? Esses preços futuros garantem uma boa renda para o sojicultor, principalmente aqueles que estão com o logístico. Portanto, façam suas contas, oportunidade, ano bom é quando tem lucro. Marcos, entre o que a gente tem acompanhado do produtor rural aqui no Brasil e até pensando na safra nova, 24-25, nós vemos um cenário que é pior até do que aquele que nós tínhamos nessa mesma época quando se falava da safra 23-24. Potencial de safra brasileira alto, entrando num fenômeno climático que deve contribuir para que se tenha uma boa produção em quase todo o país, com exceção do sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, e os preços que a gente vê no mercado internacional para o próximo ano, falando de Chicago, não são tão interessantes assim. Qual seria uma estratégia adequada para esse produtor brasileiro que tem custo de produção em sacas de soja bastante alto para a próxima campanha? Vamos lá, a safra 24 e 25, a grosso modo no Brasil, tem uma redução de 17% do custo total em relação a 23 e 24, Fabiano. Se você pegar um produtor de Cascavel aqui do Paraná, ele empata o ano que vem com Chicago a 8 dólares e 20 o bushel, colhendo 60 sacas. Se nós pegarmos, portanto, hoje, se você olhar a condição do mercado, a produção mundial de soja nesses últimos anos vem crescendo significativamente e com a recomposição dos rebanhos de suíno na China, estagnação da demanda por lá, nós tivemos um grande aumento da produção e o consumo não vem crescendo nessa mesma escala. E esse atraso de venda da soja, tanto do produtor brasileiro, argentino, como também do próprio americano, pode criar um cenário de uma grande concorrência para frente. E esse recuo possível do dólar pode comprimir os preços
futuros da soja que vem drasticamente ser um cenário muito pior. E esse é um cenário muito crítico para o que está olhando para o ano que vem. Do ponto de vista do retorno financeiro da soja, numa condição climática normal, para a safra 24 e 25, esses preços futuros são bem rentáveis. O problema é para aqueles produtores que estão com um alto custo de produção, e aí o mercado vai trabalhar para depurar essa sobreoferta que vivemos agora nesse período. Marcos, quando a gente fala desse cenário, né, e principalmente os levantamentos do Departamento de Agricultura americano nos seus relatórios de oferta e demanda, fica bem visível este ponto que você destacou. O que cresce a produção, pelo menos em relação àquilo que pode de fato acontecer, que é potencial de safra, aqui no Brasil 169 milhões, a Argentina em torno de 50 milhões de toneladas, e uma safra americana que, por enquanto, vai parecendo que vai se cumprir o potencial que era apontado para ela, ainda que possa vir ainda muitas coisas climáticas em cima. Qual a alternativa, então, quando a gente fala de produtores, no geral, no Brasil, que produzem soja, não tem como você também não estar produzindo? Você tem os compromissos, tem os financiamentos, as parcelas que vão vencendo ano a ano. Qual seria a solução? Seria uma solução técnica em escolha também de trabalhar com outras culturas? Seria possível no Brasil? Ou ter uma estratégia de vendas diferente em relação à sua produção atual? Bom, falando da comercialização da soja, uma estratégia comercial, nós estamos recomendando para os nossos clientes comprar um seguro de baixa em Chicago, put, fazer uma venda do dólar futuro 2025, em torno de 5,80, e você apostar nessa valorização do prêmio da soja no Brasil. Com essa possibilidade da eleição do Trump, nós temos aí uma possibilidade de uma nova escalada da guerra comercial, a China viria comprar mais soja no Brasil e esses prêmios aqui subiriam. Essa é a estratégia mais coerente que nós acreditamos nesse momento, conforme as peças que nós temos no tabuleiro, questões geopolíticas e questões climáticas que nós temos. Falando da questão climática, para você ter uma noção, as lavouras de soja norte-americana nesse momento estão com, tanto soja quanto milho, estão apenas 5% com estresse hídrico por lá. E o ano passado, nesse mesmo período, era em torno de 60%, 70% com estresse hídrico. Então nós temos uma condição para o ano que vem dessa recomposição dos estoques mundiais que pode ser muito preocupante. E do ponto de vista de alternativas de cultura, nós temos a questão no Brasil Central, a alta temperatura noturna, que faz com que o milho verão, em áreas de baixa altitude, produza um pouco, né? E a produção agrícola mundial, cada vez mais, ela é direcionada para o consumo. Questões do boom da proteína animal, biocombustível, então, cada vez mais a produção agrícola ela é direcionada para a soja na safra verão e o milho e safrinha na safra de inverno. Portanto, falta para a gente outras alternativas que também você tem uma agricultura comercial que você consiga vender isso numa escala comercial, Fabiano. Portanto, a produção agrícola cada vez mais direcionada para o consumo e nós temos toda aí soja e milho. Marcos Araújo, para encerrarmos, se há algo que a gente observa nos levantamentos das instituições estaduais no Brasil e mesmo da Conab, é que ano a ano, ou safra a safra, aumenta a área de produção, a área ocupada com a produção da oleaginosa principalmente, mas o ritmo de elevação ele tem ficado cada vez menor, por várias questões, mas a principal imagino que seja o fator comercial, o fator econômico que tenha impactado mais. Você enxerga o momento em que os aumentos na ocupação de áreas com soja, ele pare de crescer ou até mesmo tenha uma redução no Brasil? Pouco provável. Nós tínhamos até então, a gente vinha alertando sobre essa possibilidade da área de soja no Brasil, a área oficial estar subestimada em função do tamanho da produção. Quando você cruzava os dados de processamento de soja da Biov com os dados de exportação, nós teríamos essa área maior. A Conab vem revisando essas áreas estaduais, portanto, hoje você tem essa migração, integração lavoura-pecuária, que você tem uma tendência de uma expansão da área de soja. Porém, agora você tem uma questão da moratória da soja, que toda essa área de soja na borda da floresta amazônica, isso aí está um grande conflito nesse momento, que pode sim dar uma limitação. Mas eu diria pouco provável que o Brasil
tenha uma redução significativa no preço da soja, uma vez que as condições econômicas da safra que vem, essa é a boa notícia, voltam a ser positivas para o sojicultor brasileiro.